Boa noite, vestibulando. Estamos aqui mais uma vez com os alunos do professor Luiz Carlos. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com um tema que gera um pouco de dificuldade entre os estudantes, que é a história do Rio Grande do Norte. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre o período pré-colonial no Brasil, o início da colonização até o governo geral. Vejam bem, no contexto da expansão marítima, Portugal, quando descobriu, entre aspas, o Brasil, na frota de Pedro Álvares Cabral, não teve aquele interesse inicial de colonizar essa terra. Isso porque nós vimos na nossa aula anterior que o comércio das especiarias era extremamente lucrativo para a coroa portuguesa. Além disso, não encontraram aqui os metais preciosos, que eram ouro e prata. Contudo, foram enviadas algumas expedições que tinham o objetivo de explorar a costa da atual terra descoberta, que era a América Portuguesa. Uma das primeiras expedições enviadas foi a de Gaspar de Lemos, em 1501. É nesse contexto que vai entrar agora a nossa história do Rio Grande do Norte. Isso porque, devido ao ponto estratégico que está localizado no nosso estado, essa expedição chegou aqui na famosa Praia de Touros, onde foi estabelecido o primeiro marco de posse portuguesa aqui na América Portuguesa, aqui no Brasil. Vamos para a imagem. Nós temos aí o famoso Marco de Touros. Essa é a réplica original do marco, que foi colocado na Praia de Touros. Percebo que na ponta desse marco existe a cruz da Ordem de Cristo e logo abaixo existe o brasão português, com as armas portuguesas. Isso representa o quê? A presença do Estado português e da Igreja Católica nas terras recém-descobertas. Vejam só, esse Marco de Touros atualmente ele está localizado na Fortaleza dos Reis Magos, que dentro desse contexto da história do Rio Grande do Norte, nós vamos trabalhar um pouco sobre a construção da Fortaleza dos Reis Magos. Mas vejam bem, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Contudo, em 1534, nós temos o surgimento das capitanias hereditárias, que foi um sistema de divisão de terras doadas a particulares em 1534 por Dom João III. A capitania do Rio Grande, percebam, não vou dizer Rio Grande do Norte. Esse termo Rio Grande do Norte, ele só surgiu a partir de 1750 com o Tratado de Madrid. Quando falamos desse período inicial da colonização, o termo correto é Rio Grande. Então, a nossa capitania do Rio Grande, ela foi doada a João de Barros, que era um grande historiador dos feitos portugueses na Ásia, e a Ares da Cunha. No ano seguinte, em 1535, Ares da Cunha, ele organizou a primeira expedição com o objetivo de colonizar a sua capitania. Ele veio comandando a frota juntamente com os dois filhos de João de Barros. Contudo, quando chegou aqui na capitania, ele contou com a resistência dos povos indígenas, os Potiguar, que eles estavam aliados aos franceses. Preste atenção, os franceses já estavam estabelecidos aqui na América Portuguesa e eles extraíam o pau-brasil aqui no Rio Grande, em toda a costa da América Portuguesa. Esse pau-brasil, ele era contrabandeado, eles utilizavam a mão de obra dos índios potiguar e era enviado para a Europa, onde ele seria comercializado. Então, nós temos essa primeira tentativa de ocupação com Ares da Cunha e os filhos de João de Barros, só que ele conta com a resistência dos povos indígenas. Ele é morto aqui pelos índios. Os filhos de João de Barros, eles conseguem ser resgatados e existe uma nova tentativa de ocupação, agora comandada pelos próprios filhos de João de Barros em 1555, que vai ter o mesmo resultado da primeira expedição. Eles não conseguem ocupar a terra por causa da resistência dos povos indígenas. Agora, preste atenção num pequeno detalhe. Isso é uma característica comum para praticamente todas as capitanias hereditárias, a resistência dos povos indígenas. Dos 12 donatários que ficaram responsáveis pelas capitanias, 6 nem sequer chegaram a vir para suas capitanias. 2 foram mortos pelos povos indígenas e outros 2 abandonaram seus direitos sobre a capitania. Então, é nessa perspectiva que, em 1582, a capitania do Rio Grande ela passa a ser uma capitania real, ou seja, ela passa diretamente para a administração da coroa portuguesa. Mas tem um detalhe, pessoal, vejam só, no período que vai de 1580 a 1640, é a União das Coroas Ibéricas. Devido a uma crise de sucessão do trono português, Portugal passa a pertencer à Espanha, assim como as suas possessões ultramarinas. Então, nesse contexto da colonização do Rio Grande do Norte, de 1580 a 1640, o Rio Grande ele estava pertencendo administrativamente à coroa espanhola. A coroa espanhola, com o objetivo de expulsar os franceses e também para estabelecer uma fortaleza que ela era estrategicamente para
proteger a capitania da Paraíba, eles vão organizar agora a expedição para colonizar essa capitania. Vejam só, o rei ele vai mandar uma carta régia para o governador-geral, que era o Dom Francisco de Souza, e também mais 2 cartas para os capitães-mores de Pernambuco, que era o Mascarenhas Gomes, e o capitão-mor da Paraíba, que era o Feliciano Coelho. Ele dizia o seguinte: gastem todos os recursos necessários para proteger a costa da capitania do Rio Grande, expulsar os franceses, montar um forte e também dar início a uma povoação que futuramente foi a cidade do Natal. Então essas 2 expedições elas saíram. Uma saiu por terra, da Paraíba, que foi comandada por Feliciano Coelho. Uma outra frota saiu por mar, que foi comandada pelo Mascarenhas Gomes, que era o capitão-mor de Pernambuco. Eles chegam na Barra do Rio Grande, onde nós temos ali aquela zona onde está hoje a Fortaleza dos Reis Magos. Eles conseguem expulsar os franceses e eles vão construir em 1598 a famosa Fortaleza dos Reis Magos. Esse nome é dado porque a sua construção se iniciou em 6 de janeiro, que é o Dia dos Reis, que era um costume da época colocar o nome das cidades ou o nome de alguma construção de acordo com uma data religiosa. Assim como Natal, que foi fundada em 25 de dezembro de 1599, que é o dia do Natal, recebeu o nome, então, dessa data comemorativa. Então, surgiu a cidade do Natal. Então, um ano após a construção da Fortaleza dos Reis Magos, nós temos, olha para o mapa, nós temos a Fortaleza dos Reis Magos. Veja só, essa arquitetura atual dela não é a mesma de quando ela foi construída em 1598. Era uma construção mais simples de acordo com as estruturas da época. O responsável pela arquitetura da Fortaleza dos Reis Magos vai ser o jesuíta Gaspar de Sampérez, que ele veio junto com a expedição de Mascarenhas Gomes e Feliciano Coelho. Vamos ao mapa aqui anterior, nós temos aí as capitanias hereditárias. Percebo a extensão da capitania do Rio Grande, que ela foi doada a João de Barros e Ares da Cunha. A capitania do Rio Grande, ela era uma das maiores que existia. Ela tinha uma extensão de 100 léguas. E como disse na aula anterior, essas capitanias hereditárias, elas se estendiam do litoral atlântico da costa da América Portuguesa até o limite do Tratado de Tordesilhas. Juntamente com a construção da cidade do Natal, vem para cá, vem para cá, vem para cá, a cidade do Natal, ela foi construída, hoje nós temos a Praça André de Albuquerque, lá na cidade. Juntamente com a construção da cidade do Natal, nós temos o surgimento da primeira igreja, que vai ser a Igreja Nossa Senhora de Apresentação. Vamos para o mapa? E nós temos aí essa arquitetura. Assim como a da Fortaleza, essa arquitetura que encontramos hoje ali na Praça André de Albuquerque não é a mesma de quando ela foi construída em 1599. É uma estrutura bem mais simples, de acordo com as estruturas arquitetônicas do período. Ok, pessoal? Vamos para a primeira questão. Durante a União Ibérica, a capitania do Rio Grande, coloquei entre parênteses do norte, mas referindo, voltando ao assunto. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Rio Grande do Norte, ele só passa a ser chamado a partir de 1750 com o Tratado de Madrid. Eu esqueço disso, viu, pessoal? Vamos voltar para a questão. Passou a fazer parte do interesse expansionista de Filipe II da Espanha, que em Portugal, Filipe II ele era chamado de Filipe I. Tendo em vista o sucesso da economia de subsistência praticada pelos índios potiguares no interior da capitania, cuja produção poderia fornecer altos lucros no mercado consumidor de produtos tropicais. Isso está errado, pessoal. Vamos para a alternativa B. A constante invasão dos povos estrangeiros na capitania, particularmente de holandeses, que estabeleceram fortes laços de aliança com os indígenas de tribo potiguar no sertão nordestino. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Preste atenção nesse detalhe. Os índios potiguar, que eram os que viviam no litoral, eles vão ter boas relações com os franceses. Os holandeses, eles vão ter uma boa relação com os índios tapuia, que estão lá no sertão. Vamos para a questão. C. A posição geográfica da capitania, que possibilitava acesso estratégico à colônia e exploração de todas as terras da costa brasileira, especificamente da região nordestina. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Correto. A construção da Fortaleza dos Reis Magos, ela está diretamente relacionada a um ponto estratégico de defesa, não só da capitania do Rio Grande, mas também como a capitania da
Paraíba. Vamos voltar para a alternativa D. A necessidade de expansão da colonização e a implantação de núcleos de povoamento, a organização e a criação de órgãos administrativos capazes de promover a expulsão dos franceses da capitania. Vem para cá. A expedição colonizadora, juntamente que teve a construção da Fortaleza dos Reis Magos, ela tem a ver com a expulsão dos franceses, mas, como diz a alternativa C, isso também está relacionado com um ponto estratégico para até defender a costa do Brasil e também as capitanias que estavam ao seu redor. Então, a alternativa correta, vamos voltar para a questão, é a C. A posição geográfica da capitania, que possibilitava acesso estratégico à colônia e exploração de todas as terras da costa brasileira, especificamente da região nordestina. Volta para cá. Então, não esqueçam, pessoal, que a fundação da cidade do Natal, em 25 de dezembro de 1599, ela está relacionada com a União das Coroas Ibéricas. Quem estava responsável por essa fundação foi, no caso, a coroa espanhola. É por isso que Natal, em 1599, ela já surge com o status de cidade. Por quê? A coroa espanhola ela não tinha o hábito de fundar vilas ou freguesias. Ela partia diretamente para a cidade. Então, em 1611, quando essa capitania, a cidade de Natal, ela já está novamente nas posses portuguesas, ela passa para o status de vila. Então, qual seria a diferença nesse período colonial de uma vila para uma cidade? Vejam só, uma vila ela é um núcleo populacional que ela já tem um certo grau de desenvolvimento urbano e econômico. Mas, quando essa vila ela assumiu uma maior importância urbanística, econômica, política, administrativa, ela passava para o status de cidade. Que isso só ocorreu especificamente já no século XVII, no século XVIII, principalmente por causa da atividade mineradora no centro-sul do país. Vamos para a segunda questão. Questãozinha da FRN. Um dos motivos pelos quais os flamengos, que vejam só, volta para cá, volta para cá, volta para cá, Flamengo, batavo ou holandês, tanto faz. São os três termos utilizados para se referir aos habitantes da Holanda que vieram para a América Portuguesa. Então, vocês podem se deparar na prova. Holandês, Flamengo ou batavo, tanto faz. É a mesma classificação. Vamos voltar para a questão. Os flamengos exaltaram a conquista da capitania do Rio Grande. Foi o seguinte. Alternativa A. Sem o amplo controle do rebanho bovino dessa capitania, a alimentação da crescente população holandesa em Pernambuco seria algo muito difícil. Alternativa B. Para os holandeses, o essencial era o domínio da região açucareira do Engenho de Cunhaú, cuja produção rivalizava com a dos maiores centros produtores do Nordeste. Alternativa C. À época, o expressivo processo de urbanização de Natal tornava o domínio dessa capitania imprescindível para a instalação da estrutura administrativa dos holandeses. E a alternativa D, com a derrota holandesa na Batalha dos Guararapes, Maurício de Nassau foi forçado a deslocar suas tropas de Recife para a chamada Nova Amsterdã. Vem para cá, preste atenção vestibulando. Para a gente responder essa questão, é necessário que a gente entenda o contexto do domínio holandês aqui no Brasil. Vejam só, na aula anterior eu expliquei para vocês que os engenhos de açúcar eles foram financiados pelo capital holandês. Por quê? A coroa portuguesa, nem os colonos, os fazendeiros, donos de engenho, eles não tinham recursos para investir nessa produção. Então eles contaram com o capital holandês. Mas em contrapartida, os holandeses eles ficavam responsáveis pelo refino e a comercialização do açúcar na Europa. Só que tem um detalhe. Durante o período da União das Coroas Ibéricas, que vai de 1580 a 1640, houve uma rivalidade entre a Holanda e a Espanha. Isso por quê? A Holanda era uma antiga colônia espanhola que se tornou independente. Então, quando a Espanha toma posse agora, administrativamente, do trono português e também das suas possessões ultramarinas, como o Brasil, ele vai agora proibir essa relação econômica entre os holandeses e o Brasil. Em outras palavras, a Holanda não estava mais responsável pelo refino e pela comercialização do açúcar na Europa. Então, eles se sentiram prejudicados com essa medida da coroa espanhola e eles resolvem invadir o Brasil para ter fonte diretamente dos engenhos e também do comércio de escravos que existia entre a África e a América Portuguesa. Então, eles têm uma primeira tentativa de ocupação em 1624. Eles tentam dominar
a cidade de Salvador, que era a capital do Brasil. Preste atenção, Salvador foi a primeira capital do Brasil que foi estabelecida com o governo geral em 1549 e vai ser capital até 1763, quando esse status de capital é passado para a cidade do Rio de Janeiro. Então, os holandeses eles chegam em Salvador, porque era sede do governo geral e também era um grande centro de produção açucareira. No ano seguinte, em 1625, os holandeses eles são expulsos, mas antes da invasão, eles contam com o apoio da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, que é quem é responsável pela invasão holandesa aqui no Brasil. Não esqueçam isso, viu, pessoal? Então, eles vão ter agora uma segunda tentativa de ocupação, de dominação do Brasil em 1630. Eles vão dominar agora a Pernambuco, a capitania de Pernambuco, e lá eles conseguem êxito. É nesse contexto também que nós entramos agora na história do Rio Grande do Norte, porque em 1633, os holandeses eles vão dominar a capitania do Rio Grande. Eles vão tomar, primeiramente, a Fortaleza dos Reis Magos, que passa a se chamar agora Castelo de Seule ou Castelo de Keule. A cidade do Natal, ela passa a se chamar de Nova Amsterdã. E a igreja Nossa Senhora da Apresentação, ela passa a ser agora um centro de culto protestante calvinista, porque estamos aí no contexto da Reforma Protestante, pessoal. Lembrando que a Reforma Protestante foi o rompimento de alguns membros da Igreja Católica e o surgimento das igrejas protestantes. Os holandeses, eles eram calvinistas, protestantes calvinistas. Então, como eles estavam agora dominando a cidade do Natal, logicamente, as igrejas aqui, elas estavam direcionadas para o culto calvinista. Então, vejam bem, só que o interesse da ocupação dos holandeses aqui no Brasil, especificamente onde hoje conhecemos como Nordeste, está diretamente relacionada com a produção de açúcar. Mas, aqui no Rio Grande, não existia uma larga produção de açúcar. Os dois principais engenhos que existiam aqui eram o engenho de Cunhaú, lá em Canguaretama, e o engenho de Ferreiro Torto, onde hoje conhecemos por Macaíba. Mas a principal atividade econômica da capitania no período era a criação de gado, era a pecuária. Por quê? O gado ele tem importância nos engenhos, porque ele era uma espécie de força motriz, servia também para a alimentação dos colonos, o seu couro ele também era vendido, exportado para a Europa, e também o gado ele era utilizado para o transporte na colônia. Então, o interesse dos holandeses econômico aqui na capitania do Rio Grande, aqui na cidade natal, vai ser com a pecuária. O engenho aqui, eles já estavam interessados com os engenhos que eles tinham dominado já em Pernambuco. Então, como aqui não tinha uma larga produção de açúcar, eles voltaram seus olhos economicamente para a pecuária. E preste atenção nesse detalhe, a pecuária no Rio Grande, ela vai ser responsável pelo adentramento da colonização no sertão. A cana-de-açúcar, ela é responsável pela colonização do litoral e a pecuária pela colonização do sertão. Isso porque o gado, inicialmente, ele era criado no litoral, nas zonas produtoras de cana-de-açúcar. Só que como ele estava sendo criado na zona do litoral, na zona da cana-de-açúcar, estava sendo uma ameaça para essa produção da cana aqui no Brasil. Então, houve uma carta régia do rei de Portugal que proibia a utilização da pecuária em 10 léguas do litoral. Então, esse gado ele vai se estendendo para o interior, facilitando para a sua ocupação. Então, vamos para a questão. Relendo, um dos motivos pelos quais os flamengos exaltaram a conquista da capitania do Rio Grande foi o seguinte: sem o amplo controle do rebanho bovino dessa capitania, a alimentação da crescente população holandesa em Pernambuco seria algo muito difícil. É a resposta correta. Vamos analisar, B. Para os holandeses, o essencial era o domínio da região açucareira do engenho de Cunhaú, cuja produção rivalizava com as dos maiores centros produtores do Nordeste. Vem para cá, vem para cá. Olha só, vestibulando. Os principais centros produtores de açúcar do Nordeste eram Pernambuco e Bahia. Os engenhos daqui do Rio Grande não ofereciam nenhuma ameaça econômica para esses outros engenhos. Então, essa questão não tem nada a ver, tá certo? Vamos voltar para a questão. Alternativa C. À época, o expressivo processo de urbanização de Natal tornava o domínio dessa capitania imprescindível para a instalação da estrutura administrativa dos holandeses. Vejam só, o expressivo processo de urbanização de Natal, isso não ocorria. Natal era uma cidade tipicamente rural. Quando a cidade foi fundada em 1599, quase não existiam casas em Natal, a população era bastante diminuta, a tal ponto que Câmara Cascudo cita no seu livro História da Cidade de Natal
que em 1614 existiam em torno de 10 casas ali ao redor onde hoje conhecemos a Praça André de Albuquerque. Então essa C está eliminada. E D. Com a derrota holandesa na Batalha dos Guararapes, Maurício de Nassau foi forçado a deslocar suas tropas de Recife para a chamada Nova Amsterdã. Volta para cá. Vejam só, os holandeses, eles são realmente derrotados na Batalha dos Guararapes, que ocorreu a insurreição pernambucana, isso em 1644, após o fim do governo de Maurício de Nassau, que vai durar até 1654, quando os holandeses são definitivamente expulsos. Mas essa questão não tem nada a ver de Maurício de Nassau ele ter vindo para Natal, ter vindo para Nova Amsterdã. Então a D está eliminada. Então a alternativa correta fica A. A importância, o interesse dos holandeses aqui em Natal, aqui na capitania, era com a pecuária, para a alimentação. Ok? Vamos para a próxima questão. Mais uma da FRN. Durante a primeira metade do século XVII, na capitania do Rio Grande, ocorreram vários conflitos armados, com os quais se podem relacionar os interesses. A. Das companhias de comércio de Pernambuco e de Paraíba, que lutavam pelo direito de aprisionar o nativo, com a finalidade de vendê-lo na Europa. B. As diversas etnias nativas, Tupi e Tarairu, que aproveitavam os conflitos coloniais para vigiar-se dos grupos indígenas oponentes. A alternativa C. Da França e da Espanha, que para retomarem o controle do Nordeste, instigavam os índios contra os portugueses, enfraquecendo estes. E a alternativa D. Da Holanda e de Portugal, que buscavam aliança com os nativos, vistos como elementos de apoio na luta pelo domínio territorial do Nordeste açucareiro. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Presta atenção, vestibulando. Portugal e Holanda, eles tinham boas relações comerciais e diplomáticas. Por quê? Porque foi o capital holandês que investiu na produção açucareira aqui na América Portuguesa. Mas, com a união das coroas ibéricas e com a invasão dos holandeses aqui no Brasil, aquela antiga boa relação que existia entre Portugal e Holanda não existe mais. Então, nesse contexto, quem vai expulsar os holandeses daqui do Brasil com o apoio dos colonos vai ser a coroa portuguesa. Ela vai organizar forças armadas com o apoio dos colonos. Nós temos a insurreição pernambucana de 1644 e em 1654 os holandeses eles são definitivamente expulsos da capitania de Pernambuco, do Rio Grande, ou seja, do Brasil. Ok? Então, vamos analisar a questão novamente. Vamos para lá? Então, nós temos aí a alternativa D, da Holanda e de Portugal, que buscavam aliança com os nativos, vistos como elementos de apoio na luta pelo domínio territorial do Nordeste açucareiro. Lembrando que a Holanda ela vai estabelecer boas relações com os índios Tapuia, especificamente os Janduís, lá no sertão. Vamos para a próxima questão. Mais uma da FRN. A formação do território do atual estado do Rio Grande do Norte está relacionado a alternativa A, fixação da população de origem europeia no litoral, dedicada à exploração do pau-brasil e à ocupação do sertão, visando a extração do sal marinho. Errado, porque essa extração do pau-brasil, nós vimos na aula anterior, que se deu no período pré-colonial. A colonização do Brasil não está relacionada com o pau-brasil. E aí fala sobre o sal marinho, é interessante a gente frisar que os holandeses, eles tiveram interesse no sal aqui do Rio Grande, mas o principal interesse econômico vai ser com a pecuária, não esqueçam disso. Alternativa B, consolidação do domínio português, após a expulsão dos holandeses do litoral e as expedições que penetraram no interior à procura de metais preciosos. Isso está errado, porque a coroa portuguesa, que no caso, no período da União das Coroas Ibéricas, nós estamos falando da Espanha, tinha interesse em expulsar os franceses e não os holandeses. E essa procura de metais preciosos não vai se dar muito forte aqui no Rio Grande, não. Então vamos para C. A ocupação da faixa litorânea pela lavoura de cana-de-açúcar e da zona do interior, na qual inicialmente era praticada a criação de gado, é a alternativa correta. Vem para cá, vem para cá. Eu disse para vocês que a economia que vai ser responsável pela ocupação do litoral foi a cana-de-açúcar. E a pecuária, ela foi responsável pela ocupação do interior, ou seja, do sertão do Rio Grande. Então, a alternativa correta, vamos voltar para lá. A alternativa C. Vamos analisar D. Expulsão dos índios do litoral pelos donatários da capitania
na Guerra dos Bárbaros e a indústria açucareira nos vales do Apodi, Mossoró e Piranha-Açu. Essa questão está extremamente errada, porque a Guerra dos Bárbaros ela não ocorreu no início da colonização, ela só ocorreu já no século XVII, então não tem nada a ver. E a produção açucareira relacionada com os rios Apodi, Mossoró e Piranha-Açu também não está muito certo, não. Vamos para a próxima questão e última. Pode-se citar como consequência da presença holandesa no Rio Grande a grande investimento na produção de açúcar? Não, esse investimento na produção de açúcar só ocorreu em Pernambuco. B, processo de urbanização de Natal? Também está errado, porque Natal era uma cidade rural. Desenvolvimento artístico e cultural. Esse desenvolvimento artístico e cultural ocorreu em Pernambuco, durante o governo de Maurício Nassau, que vai de 1937 a 1637 a 1644. Então só sobra a alternativa D, os massacres de Cunhaú e Uruaçu. Vem para cá. Quando ocorreu a insurreição pernambucana, em 1644, os holandeses, sabendo dessa empreitada agora dos colonos para expulsá-los, aqui no Rio Grande, eles vão agora gerar os massacres de Cunhaú e Uruaçu. Como isso ocorreu? Eles, contando com o apoio dos indígenas, os janduís, eles vão pegar essa população dessas duas regiões e vão massacrá-las. Esse é o famoso massacre de Cunhaú e Uruaçu. Então, nós encerramos aqui nossa aula de hoje sobre História do Rio Grande do Norte. Na próxima aula, nós voltaremos com mais questões, pegando agora o período imperial e o período republicano. Então, fique com Deus e até a próxima. Tchau!